Eles diziam que estavam buscando a Deus, mas na verdade estavam se afastando dele. Circuncidados, observadores da lei, piedosos aos olhos da religião e ainda assim caídos da graça. Como é possível? Esse era o dilema explosivo que Paulo enfrentava entre os cristãos da Galácia. Pessoas que começaram pela fé, mas agora tentavam se aperfeiçoar pela carne. Um grupo preso à ideia de que ainda era preciso fazer algo para ser aceito por Deus. Do outro lado, uma mensagem que escandalizava: Cristo já fez tudo. Nenhuma regra, nenhum rito, nenhuma tradição seria suficiente. E se tentassem acrescentar algo à cruz, perderiam o próprio Cristo. A tensão entre graça e lei não ficou no passado. Ela continua viva, sutil, presente nos púlpitos, nos conselhos e até dentro de nós. Afinal, o que ainda nos condena? Se temas como esse fazem você repensar tudo o que já ouviu sobre fé, graça e religiosidade, esse canal é o seu lugar. Já se inscreve aí, porque aqui a gente não repete doutrina. A gente expõe o que está escondido nas entrelinhas da palavra. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo se dirige com firmeza àquelas comunidades da Galácia que estavam sendo seduzidas por mestres judaizantes. Esses homens insistiam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, defendendo que era necessário observar os preceitos da lei mosaica, como a circuncisão. O tom do apóstolo é incisivo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, declara ele com veemência, confrontando diretamente qualquer tentativa de retrocesso à escravidão religiosa. Paulo está travando uma batalha teológica, mas também pastoral, pois via claramente que essa volta à lei significava uma rejeição ao evangelho da graça. O pano de fundo aqui é de profunda tensão. Os cristãos da Galácia haviam iniciado sua jornada espiritual sob a revelação de Cristo crucificado, mas agora corriam o risco de trocar a liberdade do espírito por um jugo pesado e impossível de cumprir. A lei, que em sua origem tinha como função apontar para o pecado e conduzir à consciência da necessidade de redenção, havia se tornado, para alguns, um instrumento de orgulho e opressão. Paulo não está dizendo que a lei era má, mas que fora desvirtuada em sua aplicação. Em vez de conduzir à fé, estava sendo usada como critério de justiça própria. A preocupação de Paulo não era meramente doutrinária, mas profundamente prática. Quando se aceita um sistema onde a salvação depende do esforço humano, inevitavelmente se perde a alegria da redenção gratuita. O relacionamento com Deus se torna frio, burocrático, baseado em méritos, e não na fé que opera pelo amor. Isso gera orgulho em alguns e condenação em outros, criando uma comunidade dividida entre os que cumpriam e os que falhavam. O Evangelho, porém, convida todos à mesma mesa, nivelando-os pela graça, e não pela performance. A mensagem de Gálatas, capítulo 5, rompe com estruturas religiosas de aparência. A liberdade em Cristo não é um convite ao caos moral, como alguns poderiam pensar, mas sim a vida no Espírito, guiada por uma nova motivação: o amor. Paulo antecipa a objeção: mas se não há lei, então vale tudo? E responde com clareza ao apontar que aqueles que vivem pelo Espírito não precisam da imposição de normas externas, pois são conduzidos internamente pela nova natureza recebida em Cristo. É nesse cenário que a grande questão começa a emergir. Se não é a lei que nos condena mais, o que ainda nos condena? Esta pergunta ecoa nas entrelinhas do texto, convidando o leitor a mergulhar na profundidade da nova aliança e repensar sua relação com Deus. Paulo está revelando não apenas um conflito teológico, mas um divisor de águas espiritual que permanece atual até hoje. Muitos dos cristãos da Galácia acreditavam que, ao retornarem à prática da lei, estariam mais seguros espiritualmente.
A circuncisão, o calendário judaico, os rituais alimentares, tudo parecia oferecer uma espécie de garantia espiritual. Mas Paulo denuncia essa ideia como enganosa. A tentativa de agradar a Deus por meio do cumprimento da lei não só anula a graça, como também coloca o indivíduo sob maldição, conforme já havia declarado anteriormente nesta mesma epístola. Em outras palavras, quem escolhe viver pela lei deve cumprir toda a lei, e qualquer falha se torna uma condenação completa. É fácil compreender o apelo da lei. Ela oferece parâmetros visíveis, mensuráveis, que parecem dar controle espiritual ao indivíduo. Seguir regras específicas pode parecer mais simples do que viver pela fé, o que exige dependência, confiança e constante sensibilidade ao Espírito Santo. Mas esse aparente conforto é ilusório. A segurança que ela oferece é como areia movediça. Quanto mais se pisa nela, mais se afunda. A lei não transforma o coração, ela apenas expõe suas falhas. É um espelho, não um remédio. Essa dinâmica cria um ambiente religioso onde a aparência importa mais do que a essência. Pessoas passam a medir sua espiritualidade pela quantidade de regras que conseguem obedecer, em vez de pelo quanto conhecem e refletem o caráter de Cristo. A vida cristã se reduz a performances e julgamentos, onde a comparação reina. A verdadeira justiça, porém, é aquela que brota da fé. E fé, por sua natureza, não pode ser medida em rituais, mas em frutos espirituais que se manifestam naturalmente em quem está ligado à videira verdadeira. A falsa segurança da lei também tem um efeito psicológico devastador. Quem tenta se justificar pelas obras vive atormentado pelo medo do fracasso. Qualquer tropeço se transforma em motivo de culpa intensa, pois não há espaço para misericórdia onde tudo depende do desempenho. O relacionamento com Deus se torna instável, baseado em altos e baixos emocionais, e não em uma rocha firme. A graça, por outro lado, estabelece o crente em um lugar de segurança e paz, onde até mesmo os tropeços são oportunidades de crescimento, e não sentenças de condenação. Portanto, mais do que uma questão teológica, a escolha entre graça e lei é uma questão de vida ou morte espiritual. A lei pode parecer mais confiável à primeira vista, mas leva à estagnação e à escravidão. Já a graça, embora escandalosa aos olhos da religião, é o único caminho para a verdadeira liberdade em Cristo. Não é a lei que nos salva, nem é ela que nos sustenta. A justiça que vem de Deus é oferecida gratuitamente e recebida com mãos vazias, pela fé. A proposta de Paulo em Gálatas capítulo 5 não é apenas libertadora, ela é provocadora. A graça que ele apresenta escandaliza justamente porque tira do ser humano qualquer possibilidade de controle sobre sua salvação. E isso incomoda. A religião, muitas vezes, constrói estruturas para que o homem se sinta no comando. Se eu fizer isso, Deus me deve aquilo. A graça quebra esse sistema, revelando que tudo é dom, que nada se conquista por mérito. Para muitos, essa mensagem é ofensiva demais, porque expõe o orgulho espiritual e desmascara a autossuficiência. Paulo sabia exatamente o que estava fazendo ao pregar esse evangelho. Ele mesmo havia sido fariseu, formado sob os pés de Gamaliel, rigoroso quanto à lei. Quando anuncia que a circuncisão agora é irrelevante, ele não está apenas contrariando uma prática antiga, está desafiando séculos de tradição. Por isso, ele era perseguido, acusado de ser um rebelde, um subversivo da religião. Mas sua ousadia tinha uma razão. Ele havia experimentado pessoalmente o escândalo da cruz e compreendido que somente ela tem poder para salvar. A graça é ofensiva porque ela nivela a todos. Não há espaço para comparação, para orgulho espiritual, para méritos pessoais. O publicano e o fariseu são colocados diante do mesmo altar, e apenas aquele que clama por misericórdia sai justificado.
Isso desestabiliza os sistemas religiosos baseados em performance e reputação. A comunidade da fé deixa de ser um palco de conquistas espirituais e se torna um hospital de pecadores redimidos, onde todos são igualmente carentes da mesma misericórdia. Além disso, a liberdade proposta pela graça exige maturidade. Não se trata de libertinagem, como alguns acusaram Paulo, mas de uma liberdade que se manifesta em amor. O Espírito Santo passa a ser o guia, e não mais um conjunto de regras. Isso assusta quem está acostumado com o controle das normas, pois viver guiado pelo Espírito exige discernimento, entrega e intimidade com Deus. Não há atalhos, e por isso muitos preferem voltar à antiga segurança da lei, ainda que isso signifique abrir mão da alegria da salvação. A verdadeira liberdade, aquela que escandaliza os religiosos, é também a que transforma de verdade. A graça não apenas perdoa pecados. Ela nos chama a viver como filhos amados, livres do medo, da culpa e da condenação. Essa liberdade é um convite à confiança absoluta em Deus, à vida no Espírito e à comunhão profunda com o Pai. Não há outro caminho para a salvação senão esse: Cristo e Cristo crucificado. Até aqui, já deu para sentir o peso dessa tensão entre graça e lei. Mas me conta uma coisa. Você já viveu momentos em que achou que precisava fazer mais para ser aceito por Deus? Compartilha nos comentários. Pode ser que a sua experiência ajude alguém que ainda está preso a esse jugo invisível. A tentativa de alcançar justiça por meio da lei transforma a vida espiritual em um fardo insuportável. Paulo, ao escrever aos Gálatas, não apenas repreende, mas tenta libertá-los desse peso esmagador que ele mesmo havia carregado. Antes de seu encontro com Cristo, ele era zeloso, irrepreensível quanto à justiça que há na lei, como descreve em Filipenses capítulo 3, versículo 6. Ainda assim, toda essa dedicação não lhe trouxe paz, mas perseguição aos que verdadeiramente seguiam a verdade. O legalismo, embora pareça zelo, rouba a leveza da fé e impõe uma carga que nem os pais dos judeus conseguiram suportar. O problema do legalismo não está apenas na observância de regras, mas na motivação por trás dessa prática. Quem vive preso à lei muitas vezes o faz por medo, por orgulho ou por busca de aprovação humana. Isso destrói o propósito da fé cristã, que é comunhão com Deus baseada na confiança e no amor. O legalismo tenta construir escadas para o céu feitas de esforço humano, mas essas escadas não passam de ilusões que levam ao desespero. A alma que tenta se justificar diante de Deus por méritos próprios nunca encontra descanso. E o mais cruel é que esse sistema religioso não tolera fraquezas. Quem falha é excluído. Quem tropeça é condenado. Em vez de acolher, julga. Em vez de curar, oprime. Essa lógica cria uma comunidade baseada na aparência e na performance, onde todos escondem suas quedas por medo da reprovação. Jesus combateu exatamente esse espírito nos fariseus, que atavam fardos pesados sobre os outros, mas não os carregavam nem com um dedo. A mensagem de Paulo é uma continuidade desse confronto. O Evangelho não veio para nos colocar mais pesos, mas para nos libertar. Contudo, o coração humano tem uma tendência perigosa de preferir o peso da lei à leveza da graça. Há algo reconfortante, embora ilusório, em pensar que podemos controlar nossa salvação. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos lembra: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Essa advertência é direta. Voltar à lei é rejeitar a obra completa da cruz, é dizer que Cristo não basta. O legalismo, portanto, não é apenas uma escolha doutrinária equivocada, é uma traição à cruz. Ele despreza o sangue derramado, a justiça imputada e tenta refazer com mãos humanas o que foi consumado por Deus. Para viver de fato a fé cristã,
É preciso abandonar esse fardo e se lançar na confiança do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Só então a alma respira aliviada e encontra a verdadeira liberdade. A sedução da lei não está apenas no medo da condenação, mas também no fascínio que ela exerce por meio da aparência de piedade. Aqueles que seguiam as tradições judaicas nos tempos de Paulo muitas vezes aparentavam uma vida espiritual exemplar. Jejuavam, oravam em público, observavam os dias santos com rigor. Para os olhos humanos, aquilo era o retrato da devoção. Mas a verdade é que a piedade exterior, sem transformação interior, é um engano perigoso. Como advertiu o próprio Jesus em Mateus, capítulo 23, versículo 27, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Essa religiosidade estética cria um padrão de espiritualidade superficial, onde as pessoas são valorizadas mais pelo que mostram do que pelo que realmente vivem. Paulo conhecia bem esse universo e, por isso, não se impressionava com discursos ou gestos exteriores. A verdadeira fé, segundo ele, se manifesta pela caridade que opera pela fé, como escreve em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Em outras palavras, não são os rituais que importam, mas o fruto de uma vida regenerada. A aparência piedosa também alimenta a vaidade espiritual. Quando alguém acredita que sua justiça vem do cumprimento de regras, passa a julgar os outros com severidade e se exalta por suas próprias obras. Isso gera divisões, comparação e orgulho, tudo o que o Espírito de Deus combate. A igreja deixa de ser um corpo unido e se torna uma vitrine de comportamentos onde cada um tenta parecer mais santo que o outro. Essa cultura sufoca os frágeis e afasta os pecadores arrependidos, que não se sentem dignos de entrar nesse ambiente hostil. Outro problema grave da aparência piedosa é que ela mascara as verdadeiras lutas internas. Pessoas que vivem sob o regime da lei aprendem a esconder seus pecados para manter a imagem de santidade. Isso impede a confissão sincera, o arrependimento genuíno e o crescimento espiritual. Quando a graça é substituída pela performance, não há espaço para a cura. Todos vestem máscaras religiosas e vivem uma espiritualidade de fachada, sem profundidade e sem vida. A graça, por outro lado, revela tudo para curar tudo. Ela não se preocupa com as aparências, mas com o coração. O que importa diante de Deus não é o que mostramos aos homens, mas quem realmente somos quando estamos a sós com Ele. A liberdade em Cristo nos convida a abandonar as máscaras, a viver com sinceridade e a buscar transformação verdadeira. O Evangelho não nos chama a parecer santos, mas a ser santos de dentro para fora, pela ação do Espírito. Um dos trechos mais impactantes de Gálatas, capítulo 5, está no versículo 2, onde Paulo escreve: Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Essa afirmação é forte e direta. O apóstolo não está dizendo que a circuncisão em si é pecado, mas que, ao buscar nela um meio de justificação, o indivíduo está rejeitando a suficiência de Cristo. O grande choque entre graça e lei se revela nesse ponto. Ou confiamos totalmente na obra do Salvador, ou tentamos ajudar Deus a nos salvar. E nesse segundo caso, perdemos tudo. Cristo deixa de ser proveitoso quando é tratado como acessório espiritual, e não como fundamento absoluto da salvação. Muitos dos Gálatas queriam manter Jesus em seus discursos, mas sem abandonar os rituais da lei. Queriam combinar o antigo com o novo, mas o Evangelho não aceita misturas. O vinho novo não cabe em odres velhos. A graça exige exclusividade. Não se pode confiar um pouco em Jesus e um pouco nas obras. É tudo ou nada. Essa verdade confronta nossa tendência natural de querer garantir a salvação com as próprias mãos. A consequência espiritual de se apoiar na lei é trágica.
desconexão de Cristo. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 4, é ainda mais claro. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Essa expressão, cair da graça, não significa perder a salvação por um pecado moral, mas rejeitar o fundamento da fé. É trocar o evangelho por uma religião, é construir sobre a areia e não sobre a rocha. E nesse caso, mesmo que Cristo esteja na linguagem, ele está ausente do coração. O perigo dessa postura é que ela pode ser extremamente sutil. Alguém pode frequentar cultos, citar versículos, cantar louvores e ainda assim estar desconectado de Cristo, por confiar mais em suas obras do que na cruz. É uma forma de apostasia que se esconde sob a capa da religiosidade. Paulo percebe esse risco nos Gálatas e escreve com urgência, como quem tenta resgatar alguém à beira do abismo. Ele não está lidando com heresia distante, mas com irmãos amados que estavam prestes a abandonar a fé verdadeira. Rejeitar a suficiência de Cristo é o que ainda nos condena. Não porque ele não possa salvar, mas porque o coração humano insiste em buscar outro caminho. A graça é suficiente, mas é preciso recebê-la com humildade, com mãos vazias, sem reservas. Quando confiamos plenamente em Jesus, ele se torna tudo em nós. Quando tentamos adicionar algo à cruz, ela perde seu efeito. Não há meio termo, é Cristo ou a lei. E apenas um desses caminhos conduz à vida. Quando Paulo afirma que os que vivem segundo o Espírito não estão sob a lei, como vemos em Gálatas capítulo 5, versículo 18, ele está apresentando uma nova forma de viver. A batalha espiritual não acontece mais na tentativa de obedecer mandamentos externos, mas na escolha diária entre seguir a carne ou o Espírito. Este contraste não é apenas uma metáfora, é uma realidade vivida por todos os que foram regenerados, mas ainda enfrentam as inclinações humanas. A carne, aqui, representa o velho homem, a natureza caída que insiste em assumir o controle. Já o Espírito representa a nova vida, o poder divino habitando no interior do crente. Essa guerra não é vencida com esforço próprio. A lei mostrava o erro, mas não dava forças para vencê-lo. O Espírito, por outro lado, capacita. Ele transforma desejos, renova intenções, quebra vícios profundamente enraizados. A liberdade que Paulo defende não é liberdade para pecar, mas para não pecar. É a liberdade que só o Espírito pode oferecer, guiando o coração por um caminho de obediência voluntária e prazerosa. A vida cristã não se baseia em medo da punição, mas no prazer de agradar a Deus por amor. A luta entre carne e espírito também desmonta a ilusão de superioridade espiritual. Ninguém está imune a esse conflito. Nem mesmo Paulo, em sua maturidade apostólica, ousou dizer que estava acima dessa batalha. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele confessou: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa sinceridade deveria encorajar todos os cristãos. O caminho da fé não é linear, nem isento de conflitos, mas é sustentado pela graça que nos fortalece a cada dia. O engano da religião baseada na lei é achar que a obediência externa resolve a corrupção interna. Mas o pecado nasce no coração, e só o Espírito pode tratar o coração. Por isso, Paulo não oferece regras, mas relacionamento. Em vez de listas do que fazer ou não fazer, ele fala de comunhão, intimidade, sensibilidade à voz de Deus. Quem é guiado pelo Espírito não precisa da rigidez da lei, porque já tem o próprio autor da lei vivendo dentro de si, conduzindo cada passo com sabedoria e amor. Seguir o Espírito é uma jornada dinâmica, pessoal e cheia de descobertas. É deixar de lado o esforço de parecer justo para realmente ser transformado por dentro. E quanto mais o crente caminha nessa direção,
mais distante fica da condenação. Não por mérito, mas porque a graça o envolve, o sustenta e o molda, preparando-o para refletir o caráter de Cristo em cada aspecto da vida. A lista que Paulo apresenta como obras da carne, em Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21, é mais do que uma advertência. É um espelho que revela o estado da alma. Adultério, impureza, idolatria, inimizades, invejas, homicídios e outras práticas semelhantes não são apenas comportamentos condenáveis. São sintomas de uma natureza não regenerada, que age livremente quando o espírito não governa. Paulo não está descrevendo pecados isolados, mas um estilo de vida desconectado de Deus. E ele é enfático ao afirmar que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa advertência serve como um diagnóstico. Uma alma que insiste em viver conforme a carne demonstra que ainda não se submeteu verdadeiramente à autoridade de Cristo. É importante notar que Paulo usa o termo obras da carne, no plural, e fruto do Espírito, no singular. Isso não é por acaso. A carne produz desordem, múltiplas manifestações do ego desgovernado. O Espírito, por sua vez, gera um fruto coeso, completo, íntegro. Onde a carne reina, há divisão, caos e destruição. Onde o Espírito governa, há unidade, paz e vida. Muitos, infelizmente, tentam lidar com as obras da carne por meio de repressão moral. Criam-se regras, disciplinas rígidas, ameaças de punição. Mas isso não cura o coração. Pode até mudar o comportamento temporariamente, mas não transforma a raiz. É como podar um galho podre sem tratar a árvore. Por isso, Paulo não propõe uma lista de correções morais, mas um chamado à crucificação da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, ele declara: "E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências." Essa crucificação não é simbólica. Ela exige rendição total, morte do ego, entrega completa. É o reconhecimento de que, por si mesmo, o ser humano não pode produzir justiça. Somente ao morrer com Cristo é que se pode ressuscitar com Ele em novidade de vida. Essa transformação não ocorre da noite para o dia, mas é progressiva. Cada passo com o Espírito é uma etapa na santificação, que nos afasta das obras da carne e nos aproxima do caráter de Cristo. Portanto, a presença contínua das obras da carne não nos condena apenas moralmente, mas revela uma condição espiritual doentia. A resposta para esse mal não está na lei, mas na cruz. Não está em tentar ser melhor, mas em se entregar por completo. E nessa entrega, a condenação perde sua força, porque a graça assume o trono do coração, inaugurando uma nova vida. A grande contraposição às obras da carne é o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo apresenta um retrato vívido da vida que nasce da comunhão com Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não são exigências a serem cumpridas, mas evidências de uma transformação interior. Elas não podem ser produzidas por força de vontade humana. São resultado da presença ativa do Espírito Santo, moldando o caráter à imagem de Cristo. O fato de ser fruto e não frutos revela que essas qualidades não surgem isoladamente. Não é possível desenvolver amor, mas permanecer impaciente, ter fé, mas viver sem domínio próprio. O Espírito gera um caráter coeso, uma mudança integral. É por isso que Paulo conclui dizendo que, contra essas coisas, não há lei. A vida guiada pelo Espírito transcende os códigos morais. Ela não precisa de vigilância externa, pois já está sob o governo interno da graça. O fruto do Espírito também nos ensina que a verdadeira maturidade cristã não se mede por dons espirituais, mas por transformação de caráter.
Alguém pode profetizar, pregar com eloquência, operar sinais e ainda assim ser duro, impaciente, vaidoso. Foi o próprio Jesus quem disse, em Mateus, capítulo 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. O fruto é a prova da raiz. E se a raiz está em Cristo, o fruto será semelhante ao dele. Amor, humildade e domínio próprio não são conquistas humanas, mas marcas da habitação divina. É interessante notar que esse fruto cresce com o tempo. Não é instantâneo nem automático. Requer cultivo, comunhão, renúncia e intimidade. Mas o que é plantado no Espírito nunca será inútil. Cada semente regada com oração e obediência germina, amadurece e glorifica ao Pai. Como Jesus disse em João capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fruto, portanto, não é apenas um benefício pessoal, mas uma forma de testemunho ao mundo. Aqueles que vivem gerando esse fruto não estão sob condenação, porque demonstram que a nova natureza está viva. A lei não os alcança mais com seu peso, pois estão além dela, no terreno da graça. E quanto mais esse fruto se manifesta, mais evidente se torna que a obra da cruz é eficaz, viva e atual. O que ainda nos condena, então, não é a falta de esforço, mas a ausência do Espírito. Onde ele habita, há vida, e onde há vida, o fruto floresce com beleza e verdade. Ao declarar que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo não está oferecendo um salvo-conduto para o pecado, mas um chamado à responsabilidade espiritual. A liberdade cristã não é ausência de limites, mas autonomia para viver segundo a nova natureza. É a capacidade de escolher o bem não por medo da punição, mas por amor à justiça. Essa liberdade é preciosa demais para ser usada como desculpa para satisfazer os desejos egoístas da carne. Quando alguém a distorce nesse sentido, revela que ainda não compreendeu o coração do Evangelho. A verdadeira liberdade, longe de ser libertinagem, está fundamentada no amor. Paulo deixa isso claro ao afirmar, no versículo 13 do mesmo capítulo, que devemos servir uns aos outros por amor. Em outras palavras, quanto mais livre alguém é em Cristo, mais ele se torna servo dos outros. Isso parece paradoxal à mente natural, mas revela a essência do reino de Deus. A liberdade plena se manifesta em serviço voluntário. Somente quem é livre de verdade pode amar sem interesse, ajudar sem buscar reconhecimento e perdoar sem exigir retorno. Essa liberdade também exige vigilância. Não é algo automático ou permanente por si só. Ela precisa ser protegida contra os ataques do legalismo e da carne. Paulo está constantemente advertindo os Gálatas, porque sabia como é fácil escorregar de volta para o controle da lei, ou se perder no egoísmo disfarçado de liberdade. A carne sempre tentará manipular a graça, transformando o que é santo em justificativa para o pecado. Por isso, viver em liberdade requer discernimento e sensibilidade ao Espírito Santo, que é quem nos ensina a caminhar nesse equilíbrio. Além disso, a liberdade cristã é libertadora para a consciência. Ela elimina o peso da culpa acumulada por falhas passadas e impede que a voz do acusador tenha a última palavra. A consciência purificada pela graça não é negligente, mas também não se submete mais ao tormento de uma religiosidade baseada no desempenho. Como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Isso nos liberta não apenas do pecado, mas também do medo constante de errar. Essa é a liberdade que o mundo não entende e que muitos religiosos resistem em aceitar. Ela não se impõe por mandamentos, mas se revela em frutos. Ela não exige, mas transforma. Ela não condena, mas renova.
E quem a experimenta nunca mais deseja voltar para as grades douradas da religião. A liberdade cristã, portanto, é um tesouro a ser vivido com zelo, reverência e gratidão. Em meio ao embate entre graça e lei, Paulo lança uma afirmação surpreendente. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Com essa frase, ele não está contradizendo sua defesa da graça, mas revelando o verdadeiro espírito da lei. O que os mestres legalistas não compreendiam era que o cumprimento da lei não está na letra, mas no amor que brota de um coração regenerado. Amor é o fim e o cumprimento da lei. Essa revelação transforma completamente a maneira como enxergamos a justiça de Deus. O problema não estava na lei em si, mas na incapacidade humana de cumpri-la por motivações puras. A lei apontava para o amor, mas não conseguia produzi-lo. A graça, por outro lado, planta o amor no coração e, assim, realiza o que a lei exigia. Por isso, quem ama não precisa ser coagido a obedecer. Ele já faz naturalmente aquilo que agrada a Deus. O amor, então, não é um mandamento entre outros, mas a base sobre a qual tudo se sustenta. Esse princípio também redefine a moralidade cristã. Em vez de regras frias e distantes, somos chamados a agir com empatia, misericórdia e compaixão. Cada escolha deve ser feita com base em como ela afeta o outro. Isso não significa relativizar a verdade, mas aplicar a verdade com ternura. O amor não ignora o pecado, mas sabe corrigir com mansidão. Não compactua com o erro, mas estende a mão ao caído. Esse é o tipo de vida que reflete o caráter de Cristo, que nunca pecou, mas se misturava com pecadores para transformá-los. Além disso, esse amor não é algo que o ser humano produz por conta própria. Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 5. Isso significa que amar não é uma escolha baseada na conveniência, mas uma expressão da vida de Deus em nós. Quando alguém está cheio do Espírito, o amor se torna a linguagem natural, e quando o amor guia as decisões, a condenação perde sua força, porque a alma está em harmonia com a vontade de Deus. Portanto, ao dizer que o amor cumpre a lei, Paulo não está minimizando os padrões divinos, mas apontando para sua essência mais profunda. A justiça do reino não é medida por regras, mas por relacionamentos transformados. Onde há amor, há obediência genuína. Onde há obediência que brota do amor, há liberdade verdadeira. E onde há liberdade verdadeira, a condenação não encontra morada. Um dos alertas mais sérios de Paulo aos Gálatas está em Gálatas capítulo 5, versículo 4, quando afirma: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Essa expressão é de um peso espiritual profundo. Cair da graça não significa perder a salvação por fraqueza moral, mas substituir o evangelho por outro sistema de justificação. É trocar o relacionamento com Deus por um contrato religioso. É confiar mais em regras do que na cruz. Essa é a verdadeira apostasia. A queda da graça começa muitas vezes de forma sutil. Um hábito aqui, uma prática ali, uma doutrina modificada acolá. O coração, ainda que fale de Jesus, começa a transferir sua confiança para métodos humanos. O jejum vira moeda de troca, a oração vira performance, a santidade vira competição. Tudo parece piedade, mas por trás está o orgulho espiritual. E quando esse orgulho se instala, a graça se torna desnecessária. O Salvador vira acessório. A cruz é eclipsada pelos méritos. Essa substituição do Evangelho é mais comum do que se imagina. Não se trata apenas de doutrinas distorcidas, mas de uma espiritualidade baseada em desempenho. Igrejas que exaltam normas em detrimento da misericórdia. Comunidades onde o pecado é condenado com dureza,
mas o arrependimento não encontra acolhimento. Pessoas que vivem aterrorizadas com a possibilidade de falhar porque acreditam que Deus só ama os perfeitos. Isso não é evangelho. É religião disfarçada de fé. A consequência é devastadora. Quando alguém cai da graça, perde a alegria da salvação. A vida com Deus se torna um fardo, uma rotina pesada, sem leveza, sem espontaneidade. A adoração vira obrigação. A Bíblia, um livro de regras. O pecado, um peso insuportável. E o pior, muitas vezes essa pessoa nem percebe o quão longe está da cruz. A religião a mantém ocupada demais com atividades, mas vazia de vida espiritual genuína. A restauração só acontece quando o coração se arrepende não apenas de pecados morais, mas da própria tentativa de se justificar diante de Deus. Quando reconhece que não há outro evangelho além do que foi revelado em Cristo crucificado, como Paulo afirma com veemência em Gálatas capítulo 1, versículo 8. E nesse retorno à graça, a alma encontra descanso. O Salvador volta a ser suficiente. A cruz volta ao centro. E a liberdade que havia se perdido começa a florescer novamente. No versículo 9 de Gálatas capítulo 5, Paulo faz uma advertência aparentemente simples, mas de grande impacto. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui ele está utilizando uma imagem conhecida do mundo judaico para ilustrar como pequenas distorções doutrinárias têm o poder de contaminar toda uma comunidade de fé. O fermento representa os ensinos legalistas que, uma vez aceitos, rapidamente se espalham e distorcem o evangelho. É algo que começa como um detalhe, um costume ou uma tradição, mas que logo se torna um padrão espiritual tóxico, sufocando a graça e exaltando o mérito humano. Esse tipo de fermento se manifesta de maneira insidiosa. Raramente aparece com um rótulo claro de heresia. Geralmente vem disfarçado de zelo, santidade e tradição. Pode surgir através de líderes bem-intencionados, que acreditam estar protegendo a fé, mas acabam adicionando exigências humanas ao que Cristo já realizou. Como o fermento na massa, essas ideias se espalham silenciosamente, alterando o sabor do Evangelho e criando uma espiritualidade que não alimenta, mas envenena. O problema não está apenas na doutrina em si, mas na mentalidade que ela gera. Uma fé ansiosa, baseada no desempenho e não na confiança. O mais perigoso é que, uma vez que esse fermento entra, ele afeta todo o corpo. Não apenas o indivíduo, mas a comunidade inteira começa a viver segundo regras não prescritas pelo Espírito. A alegria desaparece, a liberdade dá lugar ao medo, o culto se torna repetição e a convivência se enche de julgamentos. Cada membro passa a vigiar o outro e não a si mesmo. O fermento cria um ambiente doentio, onde a aparência conta mais que a transformação e onde o espírito é sufocado pela estrutura. A resposta de Paulo a esse problema é drástica. Ele não aconselha diálogo com esse tipo de fermento, mas resistência imediata. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele usa a mesma figura e diz: "Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa." Isso exige coragem, discernimento e firmeza. A graça não negocia com o legalismo. O Evangelho não compartilha o espaço com a religião de méritos. Onde Cristo reina, o fermento precisa ser removido. Portanto, uma das formas pelas quais ainda podemos viver sob condenação é permitindo que esse fermento permaneça em nossas crenças e práticas. Cada vez que damos lugar à religião do esforço, minamos a obra do Espírito em nós. A vigilância contra esse fermento deve ser constante. Não por medo, mas por zelo à liberdade que Cristo conquistou. O Evangelho é puro, simples e poderoso. E qualquer adição, por mais piedosa que pareça, o contamina e aprisiona.
Paulo, no versículo 11 de Gálatas, capítulo 5, levanta uma questão intrigante. E eu, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou então perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Com isso, ele destaca que a cruz é, por natureza, ofensiva. E não apenas para o mundo, mas especialmente para os religiosos. A cruz humilha o orgulho humano, desmascara a falsa justiça e declara, de forma pública e definitiva, que ninguém pode se salvar por si mesmo. Essa mensagem, embora libertadora, continua sendo um escândalo porque exige rendição absoluta. A ofensa da cruz está em seu absoluto. Ela não permite negociação nem espaço para méritos. Ela declara que todo esforço humano para alcançar Deus é insuficiente. Não há salvação por desempenho, nem redenção por boas obras. Isso confronta frontalmente a lógica da religião, que se baseia em conquistas. Por isso, muitos preferem um evangelho diluído, onde a cruz é citada, mas não abraçada. Onde Jesus é mencionado, mas não é o centro. O escândalo da cruz é removido quando se adicionam obras como condição para a salvação. O incômodo causado pela cruz também é emocional. Ela revela que somos mais pecadores do que gostaríamos de admitir. Ninguém gosta de se ver como incapaz, falho, carente de misericórdia. A cruz nos obriga a encarar a realidade da nossa condição sem máscaras. Por isso, muitos resistem a ela. Preferem um sistema onde possam ter controle, manter a aparência e cultivar a vaidade espiritual. Mas a cruz não deixa espaço para isso. Ela mata o ego e, por isso, é perseguida. Esse conflito é tão intenso que, até hoje, vemos igrejas abandonando a mensagem da cruz em favor de um evangelho mais palatável, centrado no homem, no sucesso, na autoajuda. É a tentativa de remover o escândalo. Mas sem cruz, não há evangelho. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. O que é ofensivo para a carne é salvação para o espírito. Se a cruz não nos ofende em algum nível, talvez não a tenhamos compreendido de fato. Ela expõe, quebra e só então cura. É por isso que Paulo não se envergonhava dela. Pelo contrário, ele se gloriava nela, pois entendia que somente por ela somos libertos da lei, da carne e da condenação. A cruz ainda escandaliza, porque continua sendo o único caminho, e todo atalho que tenta evitá-la nos afasta da graça. Ao final de sua exortação aos Gálatas, Paulo escreve algo impactante, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura, como está registrado em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Com essa declaração, ele elimina qualquer distinção baseada em ritos, tradições ou aparências religiosas. O que importa, no fim das contas, não é o que o homem faz por fora, mas o que Deus realizou por dentro. A nova criatura é a única marca que autentica um cristão verdadeiro. A religião sempre buscou sinais exteriores, vestimentas, símbolos, rituais, mas Paulo aponta para algo invisível, aos olhos humanos, uma transformação de natureza. Ser uma nova criatura é mais do que mudar de comportamento. É nascer de novo, como Jesus ensinou a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3. É receber uma nova identidade, um novo coração, uma nova mente. E isso não pode ser produzido por esforço humano. É obra exclusiva do Espírito, mediante a fé em Cristo. Essa nova natureza não se limita a uma mudança moral, mas envolve uma reorientação completa da vida. A nova criatura não vive mais para si, mas para aquele que morreu por ela e ressuscitou. Seus desejos, sonhos e prioridades passam por uma reconstrução. Tudo é afetado. Os relacionamentos, os valores, o modo de falar, de pensar, de amar.
não por imposição da lei, mas como fruto natural da vida de Cristo nela. É esse tipo de transformação que comprova que a fé é real. O problema é que muitos ainda buscam sinais externos como critério de espiritualidade. Confundem zelo religioso com maturidade espiritual. Mas Paulo é enfático: o que vale é a nova criação. É isso que distingue os que pertencem a Cristo. Quando a nova criatura está em operação, o mundo percebe. Os frutos aparecem, o amor floresce, e a condenação não encontra mais morada, porque a justiça de Deus se manifesta através da vida regenerada. A verdadeira marca do cristão, portanto, não é um símbolo, um costume ou um título. É a evidência de que ele foi crucificado com Cristo e agora vive pela fé no Filho de Deus. É a presença do Espírito moldando o caráter. É a graça substituindo o esforço. É a cruz, não como um adorno, mas como um estilo de vida. E quando essa marca está presente, não há lei que o acuse, nem pecado que o prenda. A nova criatura é o selo do reino, a prova de que a graça venceu. Paulo começa Gálatas capítulo 5 com uma convocação clara e urgente. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele sabia que a liberdade espiritual não é apenas conquistada, ela precisa ser preservada. O Evangelho da Graça não é uma mensagem frágil, mas a fé dos crentes pode ser abalada por ventos de doutrina, pressões religiosas ou tentações internas. Permanecer firme exige vigilância, clareza de identidade e confiança constante na suficiência da obra de Cristo. Não é passividade, mas uma postura ativa de resistência contra qualquer tentativa de retrocesso. A firmeza exigida por Paulo não é teimosa, mas enraizada na verdade. Ele havia anunciado aos Gálatas um evangelho puro, centrado em Jesus, e agora os chamava a rejeitar qualquer forma de escravidão espiritual. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa firmeza envolve mente, coração e vontade. É uma decisão de continuar crendo, mesmo quando a religião parece mais segura do que a graça, e quando a carne tenta sabotar a caminhada no espírito. Permanecer na liberdade também significa aprender a lidar com a tensão da jornada cristã. Haverá dias em que parecerá mais fácil se apoiar em regras do que confiar no Espírito. Haverá momentos em que o passado legalista baterá à porta, oferecendo segurança emocional em troca da liberdade espiritual. Mas é nesse ponto que a fé deve se afirmar. Lembrar que fomos libertos por um preço altíssimo, o sangue de Cristo, nos ajuda a resistir. Não há retorno possível sem perda. Todo retrocesso à lei é uma negação da cruz. Além disso, essa firmeza é vivida em comunidade. Paulo escreve aos Gálatas no plural, chamando todos à resistência. Isso nos mostra que não permanecemos firmes sozinhos. Precisamos uns dos outros para lembrar da verdade, exortar em amor, compartilhar a jornada. A liberdade cristã não é um caminho individualista, mas um projeto coletivo, onde o corpo de Cristo se fortalece mutuamente. A firmeza, portanto, não é rigidez, mas fidelidade. É manter-se firme na graça, sem ceder ao orgulho ou ao desânimo. Permitir que essa liberdade seja abalada é o que ainda pode nos condenar. Não porque Deus a retire, mas porque, ao abandonarmos o Evangelho da Graça, nos colocamos novamente sob o jugo da lei. Permanecer firmes é mais do que resistir. É valorizar, proteger e viver plenamente a liberdade que foi conquistada na cruz. Essa liberdade é o terreno onde o reino floresce, onde o Espírito habita e onde a condenação não tem mais lugar. Ao longo de Gálatas capítulo 5, um tema se repete com sutileza, mas com profundidade crescente. A liberdade cristã precisa ser guiada pelo amor. Não se trata apenas de escapar da lei,
mas de entrar em um novo estilo de vida, onde a ética do reino é moldada pelo amor ao próximo. Paulo chega a dizer no versículo 13 que essa liberdade nos torna servos uns dos outros por amor. Isso muda completamente a lógica da espiritualidade. O foco deixa de ser o que é permitido ou proibido e passa a ser o que edifica, o que abençoa, o que expressa o coração de Cristo. Essa perspectiva nos afasta de dois extremos perigosos. De um lado, o legalismo, que impõe regras sem vida. Do outro, a libertinagem, que confunde liberdade com o egoísmo. O caminho do Evangelho é o amor. E esse amor não é sentimentalismo, mas entrega. Como lemos em 1 João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Essa é a medida. Esse é o padrão. A liberdade não é para viver do nosso jeito, mas para viver do jeito de Cristo. Quando o amor guia nossas decisões, o Espírito encontra solo fértil para agir. Não há necessidade de mandamentos externos, porque a consciência está moldada pela compaixão. A maturidade cristã se revela na capacidade de escolher o bem, não porque há uma regra, mas porque há sensibilidade ao outro. A fé que opera pelo amor, como Paulo já havia dito no versículo 6, é a fé verdadeira. Tudo o mais é ruído religioso. Esse amor também é o maior antídoto contra a condenação. Quando andamos em amor, não damos espaço à acusação, à comparação ou à competição espiritual. O amor cobre multidão de pecados, como declara Pedro em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Ele não apenas tolera, ele restaura. O amor perdoa, compreende, abraça, recomeça. É por isso que onde há amor, a graça reina, e onde a graça reina, não há mais condenação. Portanto, a liberdade só é segura quando é vivida no amor. Sem ele, ela se torna uma desculpa para o pecado ou um instrumento de destruição. Mas guiada pelo amor, ela se transforma em testemunho, em cura e em sinal do reino. O que nos livra da condenação não é o abandono da lei por si só, mas o abraço da graça que se manifesta em amor verdadeiro. E esse amor é a maior evidência de que o Espírito habita em nós. Depois de percorrer todo o capítulo 5 da carta aos Gálatas, a pergunta que ecoa no coração é inevitável. Se a lei já não nos condena, o que ainda nos condena? Paulo responde direta e indiretamente ao longo de todo o texto. O que ainda nos condena é rejeitar a graça. É desprezar o sacrifício de Cristo, tentando estabelecer uma justiça própria. É voltar à escravidão da lei, é viver segundo a carne, é abandonar a liberdade do Espírito. A condenação não tem mais poder sobre os que estão em Cristo, mas pode ser reativada quando escolhemos trilhar um caminho contrário ao da cruz. A condenação, portanto, não é algo que vem de fora. Ela é consequência de uma postura interior. Quando alguém escolhe viver sem o Espírito, sem amor, sem fé, acaba por se colocar novamente sob o peso da culpa. A lei aponta o erro, mas não cura. O legalismo reprime o pecado, mas não transforma. A carne promete prazer, mas entrega a escravidão. E a ausência do fruto do Espírito revela uma vida que ainda não se rendeu totalmente ao governo de Cristo. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que nos condena hoje não é a falha ocasional, mas a recusa em depender da graça. Não é o tropeço, mas a obstinação em confiar nas próprias obras. A salvação continua sendo dom gratuito, mas é necessário recebê-la com fé, com humildade, com abandono de todo o orgulho religioso. Cada vez que alguém troca o Evangelho por performance, por rituais, por normas humanas, está caindo da graça e se colocando sob o juízo que já foi vencido na cruz.
No entanto, a boa notícia permanece. Ainda há tempo de voltar. A condenação não é inevitável. O convite da graça é constante. A cruz continua de braços abertos. A fé simples, como a de um filho, ainda é suficiente para nos reaproximar do Pai. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é apenas uma promessa, é uma realidade acessível hoje. O que ainda nos condena, então, é a insistência em não crer, é a resistência à graça. Mas para aqueles que decidem descansar na cruz, ser guiados pelo Espírito, amar com sinceridade e permanecer firmes na liberdade, a condenação perdeu sua voz. E onde ela não mais fala, a graça canta. E sua melodia é a liberdade eterna em Cristo. Quantas verdades já te ensinaram? E quantas delas hoje você percebe que eram apenas peso? Se esse vídeo te trouxe alívio ou te fez pensar diferente, compartilhe com alguém que ainda carrega esse fardo. E se valoriza uma fé mais leve, mais bíblica e sem amarras, inscreva-se. Tem muito mais por vir e não dá mais para continuar enganado.